Olá, turma, tudo bem com vocês? É um prazer enorme estar aqui mais uma vez para mais uma videoaula. Sou o professor Adriano, professor de ciência do sétimo ano, Ensino Fundamental 2. Essa nossa videoaula tem como objetivo as revisões das unidades do capítulo 5 e capítulo 6 do livro de vocês. Os temas que irei abordar nessa videoaula vai reforçar para que vocês possam fazer melhor as atividades 1 e 2 que vai ser enviado para vocês. Por gentileza, peguem o livro no capítulo 5 para facilitar, caderno para anotar algumas observações que é importante. O capítulo 5 fala sobre a diversidade, a evolução e classificação dos seres vivos. O que é diversidade? Diversidade significa que no planeta existe uma variedade de espécies de seres vivos, de animais, plantas, vírus e outros seres vivos. Por isso que teve a necessidade de fazer a classificação para organizar em grupos para facilitar os estudos. Evolução, como vocês aprenderam, é o processo pelo qual os seres vivos vão se modificando ao longo de milhares de anos e se adaptando ao ambiente. Classificação dos seres vivos são os critérios que foram adotados para classificar os seres vivos em grupos, para organizar os grupos e facilitar a catalogação. Essa organização é chamada de taxon, que foi criada pela primeira vez por Ivan Linneu, Carlos Ivan Linneu. Classificar os seres vivos. Para que classificar os seres vivos? Formar grupos, organizar de acordo com seus critérios e suas semelhanças, para facilitar o estudo e a compreensão. E assim surgiu as categorias taxonômicas. Ela foi surgida pela necessidade de organizar os seres vivos em grupos que pudessem atender às demandas da época. E assim, Carlos Linneu criou as 7 categorias taxonômicas que eu vou abordar mais à frente. Também irei abordar as regras de classificação biológica que foram adotadas e ainda hoje está em uso. Quais são as 7 categorias taxonômicas? Categoria reino, categoria filo, categoria classe, categoria ordem, a categoria família, a categoria gênero e a categoria espécie. Eu tomei como exemplo 2 seres vivos, a espécie humana e o gato doméstico, e fiz a classificação para facilitar para vocês como foi criado as categorias taxonômicas. A categoria reino engloba todos os seres vivos do planeta. Só que atualmente, antes da categoria reino, vem a categoria domínio, assunto que foi abordado em outras aulas. Mas hoje eu vou falar especificamente das 7 categorias taxonômicas em ordem. Categoria mais abrangente, o reino, depois vem o filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Essas são as 7 categorias taxonômicas criadas por Carlos Linneu para facilitar a organização e a catalogação dos seres vivos. Devido à necessidade de classificar os seres vivos, foi criado as categorias taxonômicas. Pois vamos analisar aqui. Eu tomei como base o reino animal. O reino animal ele tem uma grande variedade de seres vivos. Tomei como base aqui a espécie humana e o gato doméstico. Qual é o reino que o homem e o gato pertencem? Reino animal. Qual é o filo? Filo dos cordados, porque tem crânio, tem coluna vertebral. Qual é a classe dos seres humanos e do gato doméstico? Classe mamária, porque ambos se alimentam de leite pelas glândulas mamárias das mães. Já a categoria ordem, aí já houve uma mudança. Se eu perguntasse para vocês quais são as categorias comuns tanto ao homem quanto ao gato doméstico, pertencem ao mesmo reino, ao mesmo filo e à mesma classe. Já a categoria ordem já são diferentes. A espécie humana pertence à ordem dos primatas. São aqueles que têm 5 dedos nas mãos e tem um dedo polegar voltado para a parte palmar, capaz de pegar objetos delicados com as mãos, coisa que nenhuma outra grupo de seres vivos são capazes de fazer. E também tem a postura ereta. E entre os mamíferos, os primatas é que tem o crânio maior de todos os seres vivos do planeta.
em relação ao tamanho do crânio e ao volume corpóreo. Os cães, ele pertence à ordem dos carnívoros, porque tem dentes caninos bem desenvolvidos, e os gatos selvagens se alimentam de carne, que é a sua base alimentar. Já os gatos domesticados já têm outro estilo de vida, comem ração e outro tipo de alimentação. Mas os cães, os gatos selvagens e os felinos em geral são carnívoros. Categoria essa que classificou eles como a ordem dos carnívoros. Categoria família. A espécie humana ele pertence à família dos hominídea e dos gatos, Felidia, que é dos felinos. O gênero da espécie humana é gênero Homo. E a categoria gênero dos gatos domésticos, Felis. O nome científico da espécie humana é Homo sapiens. E do gato doméstico, Felis cato. Aqui dá para observar uma das regras de classificação biológica. A espécie, obrigatoriamente, ela deve ser escrita com dois nomes. O primeiro referente ao gênero e o segundo referente à espécie. O primeiro nome escrito com inicial maiúsculo, Homo, e o epíteto específico, a espécie, com letra minúscula, sapiens. Essa regra vale para todos os nomes científicos. Portanto, a classificação científica do homem é reino animal, filocordatos, classe mamária, ordem primatas, família hominídeo, gênero Homo, espécie Homo sapiens. Classificação científica do gato doméstico, reino animal, classe cordatos ou filocordatos, classe mamária, ordem carnívora, família Felidia, gênero Felis, espécie Felis catus. Quais são as regras biológicas de classificação dos seres vivos? O nome científico de uma espécie é binominal, escrito em itálico ou em negrito. Os nomes são escritos em latim ou latinizado, que é uma língua morta, que é para não ter mais mudança, alteração. O primeiro nome que eu falei deve ser escrito com inicial maiúscula, referente ao gênero, e o segundo nome escrito com inicial minúscula, referente à espécie. O que eu coloquei como exemplo? O nome científico do cão doméstico, Canis familiaris. Canis, inicial maiúsculo, familiares, inicial minúsculo. E escrito em itálico, que é aquela escrita inclinada. Eu acho que ficou claro aí as regras de classificação dos seres vivos. Especiação. Para que ocorra a formação de uma nova espécie, tem alguns eventos sucessivos que acontecem. Primeiro ocorre o isolamento geográfico, que é a separação de duas espécies. Depois que essas espécies são separadas, colocadas em ambiente diferente, elas vão ter o surgimento de novas características, que pode ocorrer por meio das mutações e das adaptações ao ambiente. Depois que ocorreu o surgimento de novas características, estabelece o isolamento reprodutivo. Quando se estabelece o isolamento reprodutivo, nova espécie é formada. Então, se eu perguntasse para vocês, quais são as etapas que sucedem à especiação? Isolamento geográfico, surgimento de novas características, isolamento reprodutivo e a formação de uma nova espécie. Lembrando que o surgimento de novas características pode ser por meio de mutações, que são alteração no material genético. Aqui tem um cladograma mostrando como ocorrem esses eventos. Aqui tinha a raiz, que é a espécie ancestral. Aqui tem um nó. Nesse nó ocorreu o primeiro ramo evolutivo, originou a espécie C. Passado um tempo, esse indivíduo sofreu um novo ramo adaptativo, formando a espécie B. E o indivíduo A, depois de um longo período de tempo, formou a espécie A. Ou seja, a partir de um ancestral comum, originou-se a espécie A, B e C. Se eu pedisse para analisar
Quais as espécies são mais parentes entre si? A espécie A e B, a espécie B e C ou A e C? A espécie A e B, porque possui o mesmo ancestral comum. Contém essa bifurcação aqui. Isso aqui chama-se cladograma para analisar a árvore genealógica das espécies. Interpretando relações evolutivas. Nesse cladograma, eu coloquei aqui a árvore genealógica, o cladograma dos primatas, que evoluiu aproximadamente há cerca de 60 milhões de anos. Aqui tinha os possíveis primatas primitivos, isso aí há mais de 60 milhões de anos. Aí surgiu o primeiro ramo evolutivo, há um pouco mais de 20 milhões de anos. Depois surgiu o segundo ramo evolutivo. Aí passou-se mais uns 20 milhões de anos, aí surgiu um ramo evolutivo. E desse ramo evolutivo, simultaneamente, originou duas espécies, duas ancestrais. Aí passaram-se mais uns 10 milhões de anos, aí surgiu outro ramo evolutivo que originou o gibão. Aí passado aí mais uns 10 milhões de anos, o orangotango. Depois os gorila. Aí passaram aí mais uns 10 milhões de anos, o chimpanzé. E depois do chimpanzé, passou-se aproximadamente 10 milhões de anos para surgir os primeiros hominídeos, que eram os ancestrais da nossa espécie. Aqui está mostrando a árvore genealógica dos primatas. Se eu perguntasse quais são os parentes mais próximos da espécie humana, o chimpanzé, por quê? De acordo com a filogenia, o cladograma, ou árvore genealógica, eles têm a mesma ancestralidade, ou seja, têm um ancestral comum. Que isso aí ocorreu há pouco mais de 10 milhões de anos. Espero que ficou claro aí. Interpretação de relações evolutivas. Os grandes grupos de seres vivos. Como eu havia dito anteriormente, Linneu criou as 7 categorias taxonômicas. Só que atualmente antecede as 7 categorias taxonômicas a categoria domínio. Quais são os grandes grupos de seres vivos? Os 3 domínios: o domínio bactéria, o domínio árqueas e o domínio eucariontes. Quem são os representantes do domínio bactéria? Bactérias e cianobactérias, tema abordado em outras aulas. Árqueas, quem são os representantes do domínio árqueo? Arqueobactérias. E quem são os representantes do domínio eucarionte ou eucária? 4 representantes: protistas, fungos, plantas e animais. Lembrando que protistas e fungos eu já trabalhei em outras aulas. Então, quais são os grandes grupos de seres vivos? Os 3 domínios: bactéria, árqueas e eucária ou eucariontes. E aqui está mostrando o cladograma dos domínios. Aqui tinha a raiz, que era o ancestral comum a eles. E aqui originou o primeiro grupo, o grupo das bactérias, domínio bactérias, que é representado pelas bactérias e cianobactérias. Passaram um longo período de tempo, aí surgiu o domínio árquea, representado pelas arqueobactérias. E passaram aí um longo período de tempo, aí surgiu o grande grupo eucária, que é representado por protistas, fungos, vegetais e animal. E também as algas superiores, chamadas de algas verdes, vermelhas e marrons. Vamos iniciar agora a revisão dos vírus. Fiquem bem atentos aí quais são os temas que serão abordados. O significado da palavra vírus. A palavra vírus é uma palavra de origem latina, que significa veneno. Então, quando as pessoas pronunciam a palavra vírus, eles já remetem a problemas, doenças. Mas nós sabemos que nem todos os vírus são patogênicos, nos causam doenças. Nessa aula também irei abordar um pouco mais sobre a descoberta dos vírus,
fazer uma revisão mais sobre isso. Falar um pouco mais sobre as unidades de medida para o mundo microscópio. Falar novamente sobre a reprodução dos vírus, o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. E também reforçar um pouco mais sobre as principais doenças causadas por vírus na espécie humana. A descoberta dos vírus. A descoberta dos vírus, ela ocorreu pela primeira vez em 1935 pelo químico norte-americano Wendell Stanley, que ele isolou pela primeira vez o vírus do tabaco, que é o vírus que ataca a plantação de fumo. Aqui está mostrando uma ilustração onde representa um modelo típico do vírus do mosaico do tabaco, que é um vírus pequeno que ataca plantas. Esse novelado aqui em espiral está mostrando a molécula de DNA, que é o material genético do vírus. E essa parte aqui em verde está mostrando as proteínas que vai proteger e envolver esse material genético. Ou seja, qual é a constituição de um vírus? O vírus é o ser vivo mais simples que existe. Eles têm apenas material genético, que só pode ser de um tipo, ou DNA ou RNA, envolvido, protegido por uma proteína, que pode virar um capsídeo, um envelope viral. Logicamente que tem uma gama de vírus que tem configurações diferentes, mas todos têm material genético, que é DNA ou RNA, e um envelope viral ou proteínas envolvendo eles, que não chega a formar envelope viral. E lembrando que o vírus ele já tinha sido suspeito que existia micro-organismos menores do que as bactérias. Só que como não tinha microscópio para visualizar, só foi possível isolar o vírus com a descoberta do microscópio eletrônico. Logicamente que existem alguns vírus que podem ser vistos ao microscópio óptico. É raro porque a maioria dos vírus são menores do que 1 micrômetro. Quais são as unidades de medida para o mundo microscópio? As unidades de medida para o mundo microscópio são 3: o micrômetro, o nanômetro e o angstrom. Sendo que para o microscópio eletrônico, a unidade de medida padrão é o nanômetro, símbolo mm. Vamos entender um pouco mais sobre essas unidades. O micrômetro é como se você pegasse 1 milímetro e dividisse em 1000 partes, ou seja, 1 micrômetro corresponde a 1000 partes de 1 milímetro. Imagina aí um centímetro. Um centímetro ele é formado por 10 milímetros. Aí imagina aí 1 milímetro dividido em 1000 partes. Aí vai dar o micrômetro. A unidade padrão de microscopia é o micrômetro. A unidade padrão de estudo dos vírus é o nanômetro. E o que é um nanômetro? Imagina aí, um nanômetro é igual a 1 micrômetro dividido por 1000 partes. 1000 partes. E o angstrom é usado para unidades ainda menores. É como se tu pegasse o nanômetro e dividisse em 10 partes. Aí dá o angstrom. Eu acho que ficou claro aí para vocês entenderem um pouco mais sobre as unidades de medida usadas na microscopia. Estrutura e reprodução dos vírus. Como eu havia abordado há pouco tempo, anteriormente, o corpo de um vírus é constituído basicamente de DNA ou RNA e proteínas. Essa é uma das particularidades dos vírus. Outra particularidade dos vírus é que são acelulares, não são constituídos por célula. Outra particularidade dos vírus, sem metabolismo próprio. Vírus não tem metabolismo próprio, utiliza o metabolismo da célula hospedeira. Quando eles estão parasitando uma célula, não apresentam atividade vital, ou seja, não se alimentam, não se reproduz. E outra classificação dos vírus é que eles são parasita intracelular obrigatório. Para eles sobreviver
e desempenhar funções vitais, eles têm que parasitar o interior de uma célula viva para usar a célula em seu favor. Aqui está mostrando o processo de reprodução dos vírus. Como eu havia abordado em outras aulas, o ciclo dos vírus reprodutivos basicamente são dois: o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Aqui está mostrando um bacteriófago, que é um vírus que infecta bactéria. Ele injetou material genético na bactéria. Lembrando que a cápsula de proteína não é introduzida, apenas o material genético. Depois que o material genético é introduzido dentro da célula hospedeira, ele vai usar a célula para se multiplicar e se reproduzir e formar novos vírus. Depois que os vírus se reorganizam novamente, no ciclo lítico ele vai romper a célula, matar a célula e vão ser liberados para fora da célula. Só que também existe o ciclo lisogênico. No caso do ciclo lisogênico, o vírus, o DNA viral vai ser incorporado ao DNA da célula, formando um prófago, que é uma parte do material genético do vírus, englobado pelo cromossomo, ligado ao cromossomo da bactéria. O que é que vai acontecer a partir daí? Todas as bactérias que se reproduzirem, elas vão ser portadoras do material genético viral. Vai reproduzir novos vírus, e esses vírus eles podem se reproduzir tanto pelo ciclo lítico, pelo ciclo lisogênico. Nesse caso, as doenças que processam pelo ciclo lisogênico, elas são tidas como incuráveis ou é difícil de ser curada. Por quê? Porque toda vez que o vírus se reproduz, parte do DNA viral ele vai ser incorporado ao DNA da célula, e toda vez que a célula se reproduzir, ela vai originar novos vírus e essas células continuam infectadas. Eu acho que deu para entender aqui sobre o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Sendo que no ciclo lisogênico não vai haver a morte da bactéria. E no ciclo lítico, a bactéria vai ser morta, ou a célula vai ser morta. Como o corpo humano se protege das infecções? O nosso corpo ele é dotado por sistemas de defesa, chamadas as defesas primárias, que a gente chama de inatas, e as defesas adquiridas. E nós temos o sistema imunológico. O sistema imunológico ele vai produzir anticorpos que vai combater os antígenos. O que são antígenos? Bactérias, vírus ou qualquer corpo estranho que entre no nosso corpo. Em resposta a isso, o sistema imunológico produz o quê? Os anticorpos que vai garantir a imunidade da gente para evitar que a gente adquira as doenças. E para que é que servem as vacinas? As vacinas, elas são injetadas no nosso organismo antígeno, que são substâncias específicas que vai estimular com que nosso corpo produza anticorpos específicos contra aquele antígeno e assim nos protege de várias doenças, entre elas sarampo, catapora, a poliomielite, febre amarela, entre outros. E o que é que o soro faz? O soro ele vai nos fornecer imunidade passiva. Enquanto que a vacina tem imunidade ativa, o soro vai nos fornecer imunidade passiva. Por quê? O que é que o soro faz? Injeta anticorpos em nosso organismo que vai combater antígenos. Depois disso, os anticorpos morrem e vai ser eliminados. Então, dessa maneira que nosso corpo se protege de agentes infecciosos. Por meio de quê? De anticorpos, por meio da imunidade passiva, imunidade ativa e também a imunidade inata, aquele que a gente já nasce com ele, tipo a nossa proteção à pele. Ela vai nos proteger das infecções. Eu vou abordar algumas das principais doenças humanas causadas por vírus. A AIDS, ela é uma doença sexualmente transmissível, é transmitida por meio de relações sexuais. Também existe a AIDS congênita, transmitida via placentária intrauterina da mãe para o filho, também por meio da amamentação, transfusão de sangue contaminado. Essas são as principais formas de transmissão da AIDS.
Prevenção, uso de preservativo nas relações sexuais. A mãe, quando está grávida, fazer acompanhamento pré-natal, fazer o uso do coquetel, que é para evitar transferir o vírus para a criança durante o parto ou durante a vida intrauterina. Não compartilhar seringas e ter certeza que o sangue foi testado para não ter nenhuma doença sexualmente transmissível. Outra doença grave transmitida por vírus é a dengue. Lembrando que a dengue tem a dengue clássica, tem a dengue hemorrágica. E qual é o vetor da dengue? O mosquito Aedes aegypti. Então, o combate da dengue, na verdade, é só evitar deixar a água parada e combater o foco do mosquito. E se não tem o mosquito, não vai ter a doença. Também o uso de repelente e instalação de telas em portas e janelas. Isso também reduz a transmissão da dengue. Outra doença grave transmitida por vírus é a febre amarela. Só que para ela existe a vacina contra a febre amarela. Se você foi vacinado, você está imunizado, está imune, porque adquiriu imunidade ativa. Existe a dengue urbana, que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, e tem a febre amarela silvestre, que pode ser transmitida pelo mosquito do gênero Haemococcus e pelo gênero do Aedes leucocelaneus. Lembrando que esses mosquitos são silvestres, não gostam de ambiente urbano. A hidrofobia, conhecida também como raiva, é a doença que, para evitar ela, vacinar cães e gatos. E também, se você foi mordido por um animal supostamente doente, procurar atendimento médico. Se possível e necessário, o médico vai passar o soro antirrábico. A gripe e resfriado. A gripe e o resfriado são as doenças mais comuns causadas por vírus. Prevenção, higiene, pessoal, lavar as mãos. Sempre que estiver gripado ou com resfriado, usar máscara para evitar contaminar outras pessoas. Poliomielite, conhecido também como paralisia infantil, afeta o sistema nervoso e a principal forma de prevenção é a vacina. Graças a Deus que no Brasil ela está erradicada. Sarampo também pode ser prevenido por meio de vacina anti-sabin, que é a vacina que combate o sarampo. E também tem o vírus ebola, que é uma doença grave, ela tem um poder de virulência muito grande e também ela pode ser letal. Lembrando que o primeiro caso de relato de surgimento do vírus ebola foi em 1976, na região do Sudão. Com isso, a gente finalizou a nossa revisão. Espero ter contribuído para o aprendizado de vocês e até a nossa próxima aula.